Gente, olha só. Quando a gente vai contar a história de alguém, ou a gente aumenta ou a gente diminui. Nós nunca vamos contar a história de alguém tão perfeitamente quanto aquela pessoa contaria. Porque se gostarmos da pessoa, nós enalteceremos as suas virtudes. Se não gostarmos, enalteceremos os seus erros. Isso é muito comum e não raro, isso acontece. E o pior, não somente enaltecer os erros, mas distorcer e potencializar esses erros, como também potencializar as virtudes que às vezes a pessoa não tem. Isso acontece. E também na ciência e na historiografia isso também acontece. E dessa vez eu quero falar para você, não é, que isso aconteceu com a história belíssima, fecunda, fértil da Igreja Católica. Veja, este livro, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, que é um dos melhores, é de um dos melhores historiadores do mundo, né, na atualidade, Thomas Hobbes, que é um historiador americano, ele conta de modo belíssimo e positivo toda a história, né, de modo sintético, da Igreja Católica. Temos também esse livro do professor Felipe Aquino, uma história que não é contada, aquilo que negaram, aquilo que não disseram nas universidades e nas escolas sobre a Igreja Católica, os grandes feitos que nós temos hoje e que provieram de dentro do seio da Igreja Católica. Como também esse curso de História da Igreja, né, são um curso em 4 volumes, não é, de um historiador italiano, o Franco Pierini. Né, são 4 volumes, entre outras tantas fontes que eu poderia aqui citar para você. Veja, o maior pecado que um historiador, ou qualquer pessoa que vá tentar historiar ou historiografar qualquer fato do passado pode cometer é você julgar o passado com os valores do presente. E isso nós chamamos na historiografia de anacronismo. Isso é pecado mortal para um historiador, o anacronismo. Você não pode julgar o passado com os valores do presente, com os valores, com o ethos do presente. E não raro isso aconteceu com a narrativa da história da Igreja Católica. Veja, a Igreja Católica, ela tem uma história que todo católico deve conhecer para se orgulhar dela. A história da Igreja Católica não envergonha católico nenhum. E aquele que se sente envergonhado é porque não conhece a história da Igreja Católica. Porque aquele que conhece, ele se orgulha, porque ele é filho e fruto de uma instituição que construiu toda a civilização ocidental, em termos de ciência, em termos de direito, de moral, de ética, de cultura, de educação, tudo que nós temos, que nós somos enquanto seres ocidentais, provém diretamente da Igreja Católica. Veja, a história da Igreja Católica, infelizmente, ela nem sempre foi contada por ela. Outros contaram, e contaram distorcendo e maledizendo a verdadeira história da Igreja. E, infelizmente, essa narrativa não foi desmentida, coisa que era para ter sido. Se tivesse sido feito, hoje nós não teríamos esse senso comum que, por exemplo, na Idade Média a Igreja foi cruel, foi um período de trevas. Ao contrário, foi um período de muitas luzes. Eu lembro aqui de uma historiadora francesa, Regine Pernoud, que ela diz que a Idade Média não foi idade de trevas de modo nenhum. Isso é ignorância historiográfica. Pelo contrário, foi idade de luz, porque o conhecimento floresceu. Um dos pontos que acusam muito, né, no ambiente acadêmico a igreja é que ela não financiou, ela não favoreceu e ela desfavoreceu o conhecimento científico na Idade Média por causa da teologia, para não contradizer os dogmas cristãos. Isso é mentira. Olha, quem acreditou nisto, acreditou em mentiras. Claro que isso você encontra em livros, você encontra muita gente boa falando isso por aí, mas isso é um senso comum, preconceituoso, que eu vou lhe dizer de onde veio. Veio do cientificismo iluminista e do movimento enciclopedista, que foram movimentos anticatólicos, né, anticlericais do século XVIII, que contaram a história medieval, não é, de modo anticatólico, de modo a suscitar um espírito anticlerical na sociedade. E acabou que se institucionalizou de tal forma que todo mundo acreditou nessa narrativa, que a história da igreja é uma história cruel por causa da Inquisição. Né? Para entender a Inquisição, é um indicativo que eu deixo para você. Entenda bem a Inquisição e você vai ver que não foi isto que narraram para nós. Né? Nunca vamos falar dos aspectos positivos, porque teve muitos aspectos positivos a Inquisição. E quem diz que não é porque não conhece. Né? E aí eu dou um desconto para quem diz que não, porque de fato não conhece, nunca leu sobre a Inquisição. Se contentou com aquilo que escutou ou leu em algum livro didático e achou que era aquilo. E quem conta um conto sempre aumenta um ponto, certo? Veja, houve contradição, houve divergência entre fé e razão? Não.
a igreja sempre financiou, sempre foi uma propulsora do conhecimento científico. Não sem motivo, quem criou o sistema universitário foi a Igreja Católica. Não sei se você sabia disso, mas todas as primeiras universidades foram universidades pontifícias, ligadas ao Papa, fundadas pela Igreja, pelos bispos, pelo Papa, pelos cardeais. Eles fundaram o sistema universitário. Nós temos universidades hoje, graças a essa iniciativa da Igreja Católica para nutrir o conhecimento racional. Veja, se você pensar na história da ciência, a ciência ela se desenvolve muito mais no Ocidente do que no Oriente. Por que ela se desenvolve mais no Ocidente? Por causa da fé cristã. A fé cristã sempre propôs que o conhecimento científico não contradiz o dogma da criação, o criacionismo. Isso não é atentado nenhum ao Criador. Ao contrário, Deus fez tudo e deixou suas marcas para que nós possamos descobrir, né, as centelhas divinas. Na Idade Média sempre pensou que Deus ele é um perfeito geométrico, um perfeito matemático, que fez tudo com medidas exatas e deixou, né, faíscas para que nós pudéssemos especular. Os grandes cientistas que nós tivemos, né, do século XIX para baixo eram religiosos, cristãos, eram judeus, e nunca tiveram problema nenhum entre conciliar fé e razão. Santo Agostinho, no século V, já dizia: é preciso crer para compreender e compreender para crer. Então a ciência ela não tem pretensão nenhuma de negar a fé. E a ciência não é ateia. Esse mito que o cientista ele é ateu, ele inexiste. É um mito, é uma fábula apenas, certo? Porque os maiores cientistas que nós tivemos na história da humanidade, eles eram religiosos. Eles partiam de um princípio que Deus existe e que Deus criou tudo e deixou-nos para que investigássemos as coisas que ele fez. Então não há contradição alguma entre fé e razão. Quem faz isto é porque não conhece a fé e porque não conhece a razão, não conhece a ciência. Só um ignorante pode negar que fé e razão se contradizem. Pode dizer, pode afirmar, aliás, que fé e razão se contradizem. Não se contradizem. O Santo Padre João Paulo II, no documento Fides et Ratio, Fé e Razão, ele diz que a fé e a razão são duas asas que conduzem o espírito humano à contemplação da verdade. Então, uma fé que nega a razão, ela errou, ela está errada, e uma razão que nega a fé também errou em algum ponto, ela também está errada. Porque ambas buscam a verdade por caminhos diferentes, por métodos diferentes, é verdade, mas procuram a verdade, certo? Então, você que escuta, você que é católico, você que não é católico, não importa. O que importa é que você busque a verdade, não é? Na Idade Média se dizia veritas super omnia, em latim, ou seja, a verdade deve estar acima de todas as coisas. Você também que de repente me escuta, você que é historiador, é professor de história, não é o professor de alguma área afim, alguma área humana, procure a verdade. Aquilo que lhe passaram, aquilo que você estudou, que você escutou na universidade ou nas escolas, questione. Porque muitas vezes aquilo que todo mundo acredita, existe uma imbecilidade por trás. E não raro isso acontece, viu? Não raro isso acontece. Assim aconteceu com a história da teologia versus ciência. Não há contradição, não há divergência alguma entre igreja e conhecimento científico. Não há. Não é? Nós tivemos grandes cientistas. Eu posso aqui falar para você de alguns cientistas católicos, alguns deles. Nicolau Copérnico, aquele que propôs o heliocentrismo, que a Terra é quem move em torno do Sol. O Sol está parado e a Terra se move. O heliocentrismo veio de um clérigo católico, Nicolau Copérnico. Galileu, grande cientista matemático do começo da Idade Moderna, Galileu Galilei. Galileu era católico, da ordem franciscana secular. René Descartes, católico. Isaac Newton, Einstein, pessoas profundamente religiosas. O método científico foi criado por católicos. Não é? O pai da genética, Gregor Mendel, monge católico, padre católico. O pai da geologia, enfim, né? A ciência teve um grande florescer dentro do âmbito da Igreja Católica. Então, veja, essa narrativa que passaram para você, desconfie. Né? Se puder, quando puder, leia este livro, né? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental e uma história que não é contada, para você entender de fato o que foi a história medieval, essa história de luz, essa história belíssima, que deve fazer todo católico conhecer para se orgulhar e se alegrar, porque é uma história gloriosa. Tá certo? Então, fica aqui algumas dicas para você. Um abraço. E olha, não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhe caso tenha gostado, né? Vá lá no meu canal, se inscreva lá, Cleibson Américo, ative o sininho, né, para estar recebendo atualizações quando eu vier fazer, como também no Facebook, Cleibson Américo, eu sempre estou colocando lá alguma coisa, tá certo? Porque minha pretensão é ajudar o conhecimento, ajudar a conhecer a verdade, aquilo que eu conheci,
não é? E estou conhecendo, na verdade, porque o conhecimento ele é infindável, ele é infinito, não é? Então é isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, né, desejo a você uma boa especulação historiográfico-filosófica. Grande abraço.